Olá, bom dia. Hoje nós vamos fazer o resumo. Olá, bom dia. Hoje nós vamos fazer o resumo desse livro de Joyce Meyer, que é Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente. Então, eu fiz um slide aqui de resumo para a gente entender o que a autora ela traz de pontos importantes. E ela começa dividindo o livro em algumas partes. E a primeira parte, ela fala sobre a importância da mente, né? A autora traz de que a mente é o campo de batalha, é o que ela fala no capítulo 1, e usa como referência, porque as armas da nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios 10, 4, 5. Estamos engajados em uma guerra. O nosso inimigo é Satanás. Ela traz o reforço de que nós vivemos em uma guerra constante, de que a nossa mente é o lugar onde essa guerra acontece e que o nosso inimigo não são as pessoas que nos cercam. O nosso inimigo é Satanás. Ela deixa isso muito claro durante todo o livro. A mente é o campo de batalha. O diabo ele trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. Ele faz isso mediante estratégias e engano. Ele não está com pressa, desenvolve o seu plano com o tempo e destaca as armas da palavra. Então, ela traz aqui algo importante de que há um trabalho todos os dias para criar cada dia uma fortaleza em nossa mente para que ele consiga nos controlar. Então, não é uma coisa de uma hora para outra, não é algo rápido, mas todos os dias ele vai construindo na nossa cabeça pensamentos, ideias como se fossem nossos, que nos façam acreditar que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que somos piores que as outras pessoas. E ela traz algo interessante aqui, que ela fala assim, ó, ele não está com pressa, ele desenvolve o seu plano com o tempo. Então, se a gente pensar, Satanás ele é um ser milenar, né? Milenar, de muitos milênios, desde a fundação. Quando ele estava lá no céu com os anjos, ele foi jogado aqui. Então ele conhece o ser humano, ele conhece as nuances do ser humano, ele sabe como fazer para nos atingir na nossa mente. No capítulo 2, ela fala que uma necessidade vital. Pensar corretamente é uma necessidade vital. E traz como reforço, como você pensa, assim você é. Então, nesse capítulo, a autora traz a necessidade da gente construir uma imagem positiva sobre nós. Traz a Bíblia como exemplo, né? Na verdade, ela usa a Bíblia, o livro inteiro, a Bíblia como exemplo, trazendo de como a palavra de Deus ela pode nos dar ferramentas para enfrentar esse campo de batalha. Entendermos que não estamos sozinhos, entendermos que nós temos socorro na palavra e que se essa palavra é usada corretamente, aplicada da forma que é para ser aplicada, nós teremos êxito naquilo que nós intentamos. Então, ela fala, como você pensa, assim você é. Na verdade, a Bíblia fala em Mateus 12, 33. Então, o desafio para nós é como nós temos pensado sobre nós. Como você tem pensado sobre você. O que você tem acreditado sobre você. Os pensamentos que vêm na sua mente, as coisas que você ouve, que você acha que vem de você. O que você tem aceitado, né, na sua mente. Então, um posicionamento de guerra. Essa mente é o campo de batalha. Então, ela reforça isso e nos ensina de como enfrentar isso que a gente enfrenta, todo mundo enfrenta, né? Todos os dias, por sinal. No capítulo 3, ela fala, não desista, em frente. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. E ela fala, a escolha é sua, não desista. A palavra de Deus vai nos dizer e vai nos dar certezas de que nós não estamos só. O Senhor, através do profeta Isaías, ele vai falar de que quando passarmos por momentos difíceis, ele estará conosco. Então, é uma decisão nossa acreditar ou não naquilo que a Bíblia diz, né? Então, a Bíblia ela traz afirmações do Senhor para nós e revela os planos dele para a gente. Mas cabe a gente aceitar ou não aquilo que ele vem falando há tanto tempo. Então ela traz, eu fico encantada com a forma que ela desenrola esse livro, porque ela tem muito conhecimento, ela é PhD em várias áreas, mas ela baseia todos os passos, todas as direções na Bíblia. E ela diz pra gente, ó,
Nem sempre você precisa de ter muito estudo, de ter muito conhecimento para vencer essas batalhas. Você tem na sua mão um manual, que é a palavra de Deus, que tem todas as direções. Então fica claro para a gente de que a Bíblia tem todas as respostas, né? Ela sistematizou a Bíblia em um livro e direcionou isso para nos ajudar. Então, tem todas as respostas na nossa Bíblia. Só que às vezes a gente fica esperando receber as direções de forma mastigada, né? De forma traduzida. E é bom também ter pessoas que Deus usa e direciona para nos ajudar. Mas é importante também nós nos alimentarmos dessa palavra. No capítulo 4, ela fala: pouco a pouco. O Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderá destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Deuteronômio 7:22. Então, o que ela está dizendo? Às vezes a gente quer que as coisas sejam rápidas, sejam na hora, mas o Senhor, quando Ele faz pouco a pouco, Ele está nos treinando. Tem um porquê de ser aos poucos, tem um porquê de ter um caminho. Aqui nesse versículo, o povo estava no deserto, o povo de Israel, e ele fala, né? Eu lançarei essas nações pouco a pouco de diante de ti. Porque se lançar de vez, se matassem todos os inimigos de vez, as feras do campo iam encher aquele arraial e viriam contra o povo de Israel. Então a gente precisa entender de que existe sempre um porquê, existe sempre um propósito para Deus fazer as coisas do jeito que Ele faz. E isso nos dá força para continuar, a certeza de que Ele tem cuidado de nós. O sofrimento precede a libertação. O povo estava no deserto, sofrendo ainda, sem enxergar o que ia acontecer, mas eles chegariam em Canaã, mas eles precisariam passar por esse sofrimento. Não desanime, porque está abatido a minha alma. Salmos 42:5. O salmista vai dizer: porque se perturba dentro de mim, espera em Deus. Então ela traz direções de que na própria palavra a gente pode se fortalecer, pode se reconfortar quando a gente precisar de uma ajuda, e nem sempre a gente tem pessoas para dizerem para nós o que a gente precisa. Mas já foi dito, já está dito. E é isso que ela reforça o tempo inteiro no livro. O desânimo destrói a esperança. Isso é muito importante, né? Eu não vou parar o vídeo, vocês estão ouvindo no fundo como é que tá o barulho, mas eu vou continuar para vocês entenderem o que tem acontecido quando eu tento fazer, né? Os vídeos quando eu entro, quando eu fecho a porta do quarto. É isso que tem acontecido diariamente. Então eu vou continuar mesmo com barulho, tá? Capítulo 5. Seja positivo. Seja feito conforme a sua fé. Mateus 8:13. Mentes positivas produzem vidas positivas. Isso é muito forte. Porque muitas vezes a gente está pensando, está atraindo coisas ruins, porque as nossas mentes são negativas. A gente só pensa coisas negativas. A força da esperança, ela reforça de que a esperança é uma força que nos mantém vivos, que nos mantém no caminho, que nos mantém no destino que a gente quer chegar. Espere para receber. Para receber, espere. Então ela está dizendo que você precisa, antes de receber, nós temos um caminho que é da espera, que não é na hora que a gente quer, que não é do jeito que a gente quer, que precisa ter um tempo, que a gente precisa aprender a esperar. Pressentimentos malignos. Esse tema é muito importante porque ela traz de como o inimigo atua em nossa mente e nos faz sentir coisas ruins. Quantas vezes a gente pensa assim: eu tô com um pressentimento ruim a respeito de alguma coisa, eu tô com um pressentimento ruim de que vai acontecer alguma coisa comigo. Às vezes sim, é o Senhor nos alertando, mas muitas vezes, a depender de como esteja a nossa mente, é o inimigo nos atacando para nos oprimir, para nos deixar limitados, para não nos deixar sair. Isso acontece muitas vezes nas pessoas que têm transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, né? Que é onde existe esse turbilhão de pensamentos que é na nossa cabeça. E aí o inimigo, ele aproveita esse momento para lançar mais pensamentos, para nos oprimir mais ainda. E aí é importante que quando ela fala de depressão no próprio livro, é importante falar de que ela não fala sobre o não tratamento médico. Ela fala da importância desse tratamento, mas fala que nós também podemos, através do Senhor, auxiliar esse tratamento, buscando uma atitude positiva, buscando trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança, tudo com base na palavra.
Então é encantador, é um livro muito grande, assim, de informações, muito cheio de direcionamentos. Então talvez algumas de vocês tenham tido dificuldade de acompanhar os áudios por conta disso. Então por isso eu decidi trazer, pela importância que esse livro pode ter para transformar a nossa vida e nos ajudar nessa batalha que é diária, que é todos os dias na nossa cabeça. Então, pressentimentos malignos e guarde a sua língua do mal. Então, isso aqui traz nesse capítulo no Seja Positivo a influência que a nossa língua tem em atrair coisas ruins para a nossa vida. Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso também. Capítulo 6. Espíritos aprisionadores da mente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam as vossas conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Filipenses 4, 6 e 7. Decida acreditar. É importante falar sobre isso, de que nós nos deixamos consumir pela ansiedade. E aí aqui eu não trago aquela ansiedade que é orgânica, aquela ansiedade que é o descontrole dos nossos hormônios e que é real e que precisa de tratamento e às vezes precisa de medicação. Mas aquela ansiedade que ainda vai nascendo, que vai chegando e a gente vai alimentando e a gente vai deixando crescer e vai limitando a gente de viver as coisas que Deus tem para nós. Então é sobre esse nível de ansiedade que nós estamos falando. Capítulo 7. Pense sobre o que você está pensando. É um pouco complexo, mas é importante. Pense sobre o que você está pensando. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas tereis respeito. Salmo 119, 15. Então, o que você está pensando? Qual é o depósito que tem na sua mente? O que é que você está alimentando a sua cabeça todos os dias? O que é que tem entrado? É o noticiário de tragédia? É o noticiário de morte? É o noticiário que a cada hora mostra um assalto não sei na onde, um ônibus foi assaltado e uma pessoa foi morta por reagir ao assalto. Um inocente estava passando na rua e tomou um tiro, uma bala perdida. Então, esses depósitos, isso que a gente alimenta a nossa cabeça, vai influenciar diretamente na forma que a gente interpreta o mundo. Então, esse é um dos passos e que ela não traz muito aqui nesse livro, mas é que eu acrescento de mudar esse depósito. Porque os pensamentos que nós temos dizem muito sobre o que nós temos alimentado a nossa cabeça. Então tenha cuidado com o que você pensa, medite na palavra, pense sobre o que você está pensando, medite nas obras de Deus. Eu tô pensando que eu tô com medo de ir na rua, eu tô com medo de atravessar a pista, eu tô com medo de pegar um ônibus e ter um assalto. Por que eu tô pensando desse jeito? O que foi que me levou a pensar? Foi aquela notícia que eu vi, foi aquela história que fulaninho me contou. Então essas coisas que nós temos alimentado a nossa cabeça tem nos ajudado a enfrentar esse mundo que não tá fácil ou tem nos deixado cada vez mais para baixo, né? E vulneráveis, porque nós estamos expostos, mas nós temos o Senhor. E é isso que nós precisamos focar. Transforme-se mediante a renovação da sua mente. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. O Senhor está dizendo em Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Romanos, de que é a partir da mente que existe uma transformação na nossa vida. Então tudo começa na mente, tudo começa na nossa cabeça, no que a gente coloca como depósito, que vai nos fazer mudar as nossas atitudes. Na parte 2, ela começa a falar sobre as condições da mente. Então, quando a minha mente está normal, o capítulo 8, a normalidade da mente através do Espírito Santo. Então ela traz de que a nossa mente está normal quando a gente consegue entender o plano de Deus para nós. E o Espírito Santo nos ajuda a compreender o tamanho que nós somos em Deus. Então quando a gente tem essa compreensão e esse alinhamento com o Espírito Santo, a nossa mente está normal. Porque a gente não aceita os pensamentos que vêm de fora, a gente não aceita a influência dessas informações, né? Aliás, a gente passa a filtrar as informações que a gente recebe. Eu acho que isso é o mais assim, impactante nesse processo. O sussurro, aquele tranquilo e suave. Uma mente alerta e pacífica. Então, isso aqui é importante porque ela fala um sussurro tranquilo e suave. Quantas vezes o Espírito Santo tem sussurrado os nossos ouvidos e a gente não tem conseguido dar atenção? Porque a gente está com tantas informações, a gente está tão cheio de informações e ele está dando direções claras do caminho a seguir, do que não fazer e a gente não está enxergando.
E aí a gente finge que não vê, ou a gente realmente não vê, e aí vai diante disso, alimentando a nossa mente e entrando num círculo vicioso. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confiam em ti. Isaías 26:3. O Senhor conservará em perfeita paz. Então é Ele quem conserva. Por mais que a gente tente, por mais que a gente faça tudo certo, é Ele quem conserva em perfeita paz. E a gente precisa do Senhor para que a nossa mente esteja em perfeita paz. A gente precisa de terapia também. A gente precisa do que o Senhor deixou como estratégia. A gente precisa ter com quem conversar, com quem falar, com quem a gente possa mostrar nossas vulnerabilidades que de verdade se importam conosco. Então isso tudo é importante porque nós somos seres de relacionamento. Capítulo 9. Uma admirável mente divagante. A necessidade de não permitir que a nossa mente divague. Então, é uma necessidade de nós não deixarmos, porque quantas vezes a gente se vê pensando, não sei se já aconteceu com você, mas comigo algumas vezes, em que você se vê pensando consigo mesmo sobre situações difíceis que poderiam acontecer, ou você tá chateado com alguém, e aí você vê na sua mente a discussão, eu vou falar isso, isso e isso, mas aí ela vai falar isso, isso e isso, e eu vou devolver isso, isso e isso, e a gente se vê nessa loucura, brigando com nossa mente e construindo uma divagação do que poderia acontecer, né? Então, somente a imaginação não resolve. Precisa ter fé, certeza. Então, eu preciso ter a certeza de quem Deus é para mim. Eu preciso ter a certeza de que tudo que ele escreveu é verdade. E não só imaginar, que é acreditar e agir assim. Tudo quanto você pedir em oração, creia e você receberá. Marcos 11, 23 e 24. O próprio Jesus fala sobre isso, né? Em um dos seus livros do Evangelho. Capítulo 10. Uma mente confusa. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera. Tiago 1,5. A racionalização conduz à confusão. Então, muitas vezes, para você acreditar na palavra do Senhor, você precisa acreditar apenas. Ficou redundante, mas é isso. E a gente quer racionalizar tudo, a gente quer explicação para tudo, a gente quer explicação prática para tudo. E nem tudo tem uma explicação no momento que a gente quer. Na hora certa, o Senhor traz as respostas que a gente precisa, porque Ele sempre traz. Pode levar 1 ano, pode levar 2, mas tudo fica claro e a gente entende o que foi que Ele construiu em nós ao longo desse tempo. Seja um praticante da palavra. Não racionalize na mente, mas obedeça no Espírito. Confie em Deus, não na razão humana. Isso é importante. Capítulo 11. Uma mente duvidosa e descrente. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31. Dúvida e descrença. Continue andando sobre as águas. Mateus 14, 24 e 32. Pedro anda sobre as águas. Então Pedro andou sobre as águas. Jesus, ele falou, quem vem é um fantasma. Não, sou eu, Pedro. Se é tu, me diga, me chame que eu vou. Venha, Pedro. E ele foi, ele andou. Mas no meio do caminho, ele prestou atenção às vozes externas. Ele prestou atenção ao que estava dizendo. Eu imagino os discípulos no barco dizendo, Pedro é besta. Ele é maluco, opa lá. O vento, ele vai morrer. E ele começou a ouvir o que não era para ele ouvir. Porque quando ele ouviu Jesus, e Jesus disse, venha, ele foi, e ele andou sobre as águas. Só 2 pessoas andaram sobre as águas na Bíblia. Sobre as águas. Pedro e Jesus. E ele foi. Mas quando ele começou a ouvir ao redor, quando ele começou a ouvir os burburinhos, o vento, e aí o medo entrou. E aí quando o medo entrou, ele afundou. E a gente sabe, né? A história como acontece. Nenhuma hesitação é permitida. A dúvida é uma escolha. Então a gente não tem a opção de hesitar. Se o Senhor mandou, vá. Se foi claro que ele disse, vai. As pessoas me perguntam, Kelly, como é que eu sei que foi Deus que falou? Quando é Deus que fala, você não tem dúvida. Quando é Deus que direciona, é tão arrebatadora a direção que você vai, sabe? Você não tem dúvida que foi Ele. Então, quando você precisa fazer prova, quando você precisa pensar muito, quando você precisa avaliar, nem sempre foi Deus, entende? Quando é Ele, Ele não deixa margem para a dúvida de que foi Ele que direcionou. E geralmente, quando é Ele, Ele confronta você. Ele quer que você faça alguma coisa em uma direção que você não está acostumado. Vai te tirar da zona de conforto.
vai te colocar em um lugar desconfortável. Olha eu aqui gravando o vídeo para vocês. Incredulidade é desobediência, vivendo de fé em fé, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Romanos 1,17. Então a palavra está dizendo que é de fé em fé. A fé de ontem não vale para hoje. A fé de hoje não vai valer para amanhã. Basta cada dia o seu mal. É o pão nosso de cada dia. Então a batalha de ontem você venceu. A batalha de hoje é uma outra fé, é um outro caminho, é o Senhor. E a gente vai vencer de novo. Não tem depósito. A fé ela precisa ser movimentada e exercitada. Capítulo 12. Uma mente ansiosa e preocupada. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Salmos 37, 8. Não é a vida maior que as coisas? Observai as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Mateus 6, 26. Por que ficar tão ansioso? Viva um dia de cada vez. Lance os seus cuidados a Deus e o descanso em Deus. Todos os termos, tudo que está copiado aqui nesse slide que eu vou mandar para vocês, são as palavras da autora. Então não tem nenhuma interpretação minha, não tem nenhuma palavra minha, é tudo transcrito do livro. Todos os créditos são dela, só os comentários que acabam sendo um pouco do que Deus vai direcionando. Capítulo 13, uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Importante, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Quantas vezes a gente julga o outro, né? A gente constrói ideias do que a gente vê no outro. E sabe uma coisa que eu tenho refletido? Quantas vezes a gente julga o outro de hoje pelos comportamentos que a gente conhecia do outro antes. Então, se você tem 2 anos sem ver uma pessoa, eu digo menos, se você tem 1 ano sem ver uma pessoa, 6 meses, não acho que o comportamento dela de hoje pode ser justificado pelo que você conheceu dela há 6 meses. Porque se você mudou, eu mudei, essa pessoa não é a mesma. Eu tenho tentado carregar isso para a vida. De entender assim, ó, quem me conheceu há alguns anos não me conhece mais. Teria que ter a oportunidade de conversar comigo, de sentar comigo, de saber como eu penso, de saber que lugar que eu estou hoje. Para aí sim ter a oportunidade de me conhecer. Então nós muitas vezes fazemos julgamentos sobre as pessoas com base em informações antigas dessas pessoas. Todos nós podemos mudar, todos nós mudamos quando queremos. Então quando a gente julga, a gente dá o direito de ser julgado também. Então orgulho, um problema do eu. Ela vai falar sobre semear e colher, sobre amar uns aos outros, sobre guardar o nosso coração. Suspeite da suspeita. Isso é forte quando ela traz aqui, ó. Suspeite da suspeita. Eu tô suspeitando que fulano tá falando isso pra mim por causa disso. Suspeite dessa suspeita. Por que eu tô pensando isso? O que é que o diabo tá querendo colocar na minha cabeça em relação a fulano? Pra eu ficar paranoica? Não vou suspeitar de ninguém, não. O Senhor é o juiz. Ele vai se encarregar de ajustar as coisas. E é difícil, mas é o exercício que a gente precisa ter todos os dias para a gente ser leve, saudável e feliz. O coração sábio é o mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel e doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 16, 23, 24. A gente precisa ter cuidado com o que a gente fala para as pessoas. É um desafio, minhas queridas e queridos. Eu digo que para mim é um desafio. Que como eu penso muito rápido, como eu elaboro algumas coisas muito rápido, eu costumo também falar no mesmo impulso. E esse exercício de pensar sobre como falar, de ter uma comunicação que não seja violenta, que não atinja o outro. Porque muitas vezes a violência na comunicação vem daquilo que a gente carrega, ou muitas vezes o que não é violento para mim soa violento para o outro. Então, esse exercício de falar, de ter coerência no que fala, do que falar, é muito desafiador. Mas nós precisamos exercitar. Saber que se hoje a gente não conseguiu, a gente volta, refaz o caminho e amanhã a gente tenta e a gente vai conseguir porque é um exercício. O nosso cérebro, ele é exercitável e a gente precisa entender isso, que tudo é treino.
Capítulo 14. Uma mente passiva. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. O espaço vazio é um lugar. Então, muitas vezes a gente vai sendo ensinado com técnicas de meditação, com técnicas de esvaziamento da mente. Olha, um parêntese aqui. Nada contra a meditação, nada contra você parar e você tentar reorganizar o seu corpo. Mas a mente vazia, o espaço vazio é um lugar. Então, quando o espaço está vazio, ele dá margem para que coisas entrem. Então, existe sim a necessidade de nós olharmos a nossa respiração, entendermos o nosso corpo, trabalharmos isso que a gente tem carregado na nossa cabeça, mas direcionar os nossos pensamentos para pensamentos e para sentimentos que sejam de Deus. Então, a Bíblia vai dizer, pensai nas coisas que são do alto. Ele está dizendo o quê? Filtre o pensamento, selecione o pensamento, crie estratégias de exercício de pensamento. Eu gosto muito de uma técnica chamada Mindfulness, que é a atenção plena. O que é que essa técnica traz? É uma meditação guiada, mas que direciona você a ter consciência do seu corpo. Então, em momentos você vai respirar e aí a orientação vem. Sinta a sua mão que está na mesa, o que é que ela sente, o que é que os seus dedos dizem. É te chamar para atenção em você, olhar para você, olhar para o seu corpo. Não abstrair a mente, deixar a mente vazia no ego, né? No mundo, no limbo. Eu tenho uma amiga que às vezes fazia técnicas de meditação guiada, né, de mentalização, que são importantes em algumas direções, mas tudo com prudência e com direção do Espírito Santo, e dizer, poxa, eu não estou conseguindo andar na minha vida, as coisas não conseguem andar, eu vejo algumas coisas emperradas e eu começo e não consigo terminar, e aí de repente na conversa, né, no direcionamento, aí eu falei, tem algum exercício, alguma coisa que você fez? E ela falou, eu fiz um exercício de meditação guiada, e o orientador e o direcionador nos direcionou, né, nos encaminhou a nos imaginarmos andando sobre o mar e entrando no barquinho no meio do lago e ficar lá deitada no barquinho relaxando. E aí na hora o Espírito Santo perguntou para mim, e você voltou desse barquinho? Depois houve um outro exercício de fazer você voltar desse barquinho? Ela, não. Acabou o exercício e eu me senti tão em paz. E eu, pronto, você está nesse barquinho. Então a sua mente subconsciente está nesse lugar. Então a gente vai voltar desse barquinho. Então você vai fazer o exercício de se enxergar, levantando desse barquinho do meio do mar, voltando sobre as águas para o lugar de onde você saiu e tomando as rédeas da sua vida. Então muitas vezes a gente vai entrando em mecanismos que nos dão um alívio momentâneo, mas que são armadilhas para a nossa alma, para a nossa mente. Superando a passividade. A ação correta acompanha o pensar correto, ao depósito, ao que a gente lê, ao que a gente ouve, ao que a gente aprende, ao com quem a gente anda. Fixe a sua mente no que está em cima. O que está em cima, o Senhor, o que vem de lá, qual é a direção. Você pode sim, a gente pode, o Senhor já disse que sim, que Ele estaria conosco, que não seria fácil, mas Ele estaria conosco, que é isso que tem que nos manter no caminho. Capítulo 15, a mente de Cristo. Pense positivamente. Supere a depressão. Use suas armas. E aí aqui eu quero abrir um parêntese. Quando ela fala nesse capítulo sobre superar a depressão, ela fala sobre esse momento de tristeza, esse momento de angústia extrema que nós passamos. Ela não rejeita o fato de um cuidado médico, ela reforça isso, mas que a gente também precisa buscar ferramentas em Deus e na fé, e pessoas usam no esporte, outras em outras questões, que te deem forças para sair desse lugar. Eu lembro quando eu tive uma realidade assim de depressão e tinha crise de ansiedade frequente, a estratégia que eu achei que Deus me deu foi a música, então por isso o fone. Então quando vinham os momentos de surto, os momentos de angústia, de pensamentos suicidas e de desespero mesmo, era pra música que eu recorria. Então às vezes eu tava no meio do movimento e eu parava no cantinho, botava o meu fone de ouvido e aí fugia do foco daquela crise. E aí me reorganizava e voltava. Então a gente precisa achar estratégias em Deus para que a gente possa enfrentar esses momentos. Claro, eu fazia terapia, eu ia pra terapia, mas às vezes no ônibus, na ida, eu tinha crise de ansiedade. Então a música me ajudava a controlar. E eu não desisti de lutar. Então é sobre isso que ela fala. Sobre a sua parcela no processo de enfrentamento.
Tenha a mente de Deus, tenha comunhão com Deus e não tenha medo. Desenvolva uma mente agradecida, medite e seja curado. Receba a escolha e acolha a palavra, escolha a vida. Isso é importante porque ela fala sobre a importância que Deus tem na nossa vida nesse processo. Eu lembro de um dia que eu estava na sala da terapia, já tinha quase 3 anos de terapia, já estava conseguindo me reorganizar e já estava prestes a receber alta e eu estava sentada. E aí eu trouxe um assunto para minha psicóloga e de repente eu ouvi no meu íntimo uma voz do Espírito Santo que dizia: até aqui a terapia te ajudou, mas existe aqui um lugar que só eu posso curar. E aí eu entendi naquele dia que existia uma parte daquele processo que a minha terapeuta, a Camila, não podia me ajudar. Eu tinha que deixar Deus mexer e às vezes a gente não tá querendo deixar Deus mexer naquele lugarzinho que a terapia não pode ajudar. E aí ele entra na parte 3. Essa parte 3 eu não li pelas dificuldades que vocês perceberam no início e eu quero trabalhar agora com vocês. Mentalidades de deserto. Número 1. Capítulo 16. O meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. Não havendo profecia, o meu povo se corrompe. Provérbios 29:18. O que é que ela está dizendo? Para a gente não andar em uma ansiedade de entender que o meu futuro só vai depender do que eu fizer. O que é que ela quer trazer para nós? As minhas atitudes são importantes, sim. Elas vão determinar o meu futuro, sim. Mas existe algo sobre o meu futuro que já foi dito, que está aqui. Então, o que é que ela está dizendo? Tome posse dessa palavra. Tome posse do que já foi dito sobre você e aí sim dê os seus passos para que essa colheita ela venha. Maus pensamentos produzem mais atitudes. Falta de atitude e de gratidão. Gratidão é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. Pensar, se eu tô aqui hoje, se eu faço hoje isso aqui que eu faço, é por causa de quê? Quem investiu em mim? Quem me fez chegar nesse lugar? Quem contribuiu para isso? E aí eu não falo aqui sobre uma gratidão de dependência emocional, em que você vai ficar a vida toda, obrigada fulano. Não, não é sobre isso, é sobre você reconhecer que você não chegaria aqui sem alguém ter investido em você. De que você não seria o que você tem se tornado sem alguém ter compartilhado e te direcionado a esse lugar. E que se Deus não tivesse te escolhido, não tivesse te chamado e feito o que ele fez naquela cruz, nós também não estaríamos aqui. Então o exercício de gratidão nos dá força para avançar. Com contendas não há vida. Com contendas não há vida. Levante os olhos e veja. Ela diz, levante os olhos, tenha uma atitude de acreditar e de visualizar onde você quer chegar e que Deus já disse que você chegaria. Capítulo 17. Alguém faça para mim, não quero assumir a responsabilidade. Essa é uma mentalidade de deserto. Capítulo 2. Na verdade, número 2. Tomou a terra Abraão, seus filhos e Aló, filho de Arã, e Sarai sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Gênesis 11:31. Responsabilidades não podem ser delegadas. Então, o pai de Abraão recebeu uma direção. Saia daqui e vá para Canaã. E aí ele decidiu parar pelo caminho. Ele pegou Abraão, no caso Terá, né, que é o pai de Abraão. Ele pegou Abraão, seu filho, pegou Ló, o filho de Arã, que tinha morrido, pegou a esposa de Abraão, a esposa de Ló, e foi. Só que ele não foi para onde Deus mandou, ele parou no caminho. Ele parou em Arã. Por quê? Arã tinha o nome do filho dele que tinha morrido. Então ele obedeceu em partes. Ele fez uma parte do processo. Ele não obedeceu como deveria fazer. Então a responsabilidade que Deus te deu, o caminho que Deus te deu, a direção que ele te deu precisa ser cumprida como ele deu. Só que às vezes a gente quer adaptar no caminho, a gente quer colocar assim um adendo, uma aspas, um caminhozinho ali naquilo que Deus falou. Mas se ele falou e foi claro e ele direcionou o caminho que é para você e siga por esse caminho, porque é nesse caminho que ele vai te honrar. E eu falo isso ouvindo isso, né? Recebendo essa palavra. Muitos chamados, poucos escolhidos. Levante-se e vá. Agora é tempo favorável.
Quem somente observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4 está dizendo o quê? Você não vai ficar esperando o momento certo de fazer. Hoje foi um desafio gravar esse vídeo. Era carro do ovo, era cachorro, como todos os dias. Era serralia, era... Ó. Estão ouvindo? É a oficina na frente de casa. Mas Deus já está providenciando e tem coisa boa chegando, viu? Deus está providenciando um lugar silencioso e a gente vai receber do Senhor com mais calma e com mais frequência, em nome de Jesus. Então, não tem tempo certo. O tempo certo é agora, é do jeito que você tá. É hoje, é do jeito que dá. É o que dá pra fazer e é o que você vai fazer. Só comece, só vá. Só vá. Essa palavra-chave na minha vida, só vá. Com medo, ansiosa, insegura, mas vá. Se Deus mandou, vá. Use o que lhe foi dado. Aí aqui ele fala sobre os talentos, né? Servo mau e negligente. Mateus 25:26. Lançando o cuidado, mas não a responsabilidade. É forte também, eu vou falar dos dois. Servo mau e negligente é quando Deus dá o Senhor, a parábola do Senhor, né? Que dá os talentos aos servos. Então o Senhor deu a cada um de nós talentos de acordo com o que a gente pode gerenciar. Só que às vezes a gente está pegando o nosso talento por medo e está enterrando. E aí Deus está falando, bote esse talento para multiplicar, transborde, impacte outras pessoas com o que Deus te deu. E aí Deus ele vai trazer mais. Lançando o cuidado, não a responsabilidade. Então lançar o cuidado sobre Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, lançar sobre Ele. Mas não é a responsabilidade dele que dê certo. Você vai fazer a sua parte, você vai correr atrás para que dê certo. Você vai lançar sobre ele a certeza de que vai dar certo e ele vai estar com você. Mas não é responsabilidade dele fazer acontecer. É sua responsabilidade fazer acontecer aquilo com base no que ele disse a você que estaria com você. Porque ele só vai fazer o que a gente não pode. E às vezes a gente quer que Deus faça o que é nossa parte fazer. Então o que é sua parte fazer? Ele deu uma direção, vá. E aí, a sua parte é qual? Qual é o trabalho que você tem que fazer? O que é que só cabe a você, que não vai descer do céu? Aí você vai ser abençoado. Quando você fizer a sua parte, tem uma parte que você não alcança. É aí que Deus entra e faz a parte dele. Mentalidade de deserto número 3, capítulo 18. Por favor, torne tudo fácil. Eu não posso aguentar se as coisas forem muito difíceis. Ó, quantas vezes a gente fala isso, né? Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Deuteronômio 30:11. Então ele não vai nos dar nada que nós não possamos suportar. Então mesmo sendo difícil, não é porque está difícil que Deus não dá no negócio. E a gente tem o costume de achar que quando Deus está no negócio vai tudo fluir leve, vai ser tudo fácil. Mas foi no deserto que Deus treinou o povo. Deus precisou deixar o povo no deserto para tirar a mentalidade de deserto do povo. E às vezes a gente está querendo chegar em Canaã com a mentalidade de ontem. Então, às vezes, a gente não chegou ainda em lugares que o Senhor tem para nós, porque a nossa mentalidade está de ontem. O nosso depósito ainda não é o depósito que a gente precisa para alcançar outro nível. Então, vamos mudar esse depósito. O que cabe a nós hoje é alimentar essa mente, é mudar esse depósito para que a gente esteja pronto para o próximo nível que Deus vai colocar na nossa vida. Então, o ajudador, o Espírito Santo está conosco, ele é o nosso ajudador. O caminho fácil e o caminho difícil. Escolham, pois, o caminho que Deus disse que era para você ir. Então, nem sempre o caminho que ele nos deu para irmos é o caminho fácil. Tinha uma aranha na frente da câmera. O sucesso segue o sofrimento. Então, às vezes vai chorar. A Bíblia vai dizer que quem leva a preciosa semente chorando e semeando, voltará feliz, trazendo consigo os seus molhos. Às vezes você vai chorar no caminho, tá difícil, mas Deus, ele vai estar com você. Então, mesmo difícil, vá. Mesmo complicado, vá. Se vença, tome um banho, lave a cara. Faça igual a mim hoje. Não vou gravar vídeo não tenho condição, não tenho coragem. E aí eu fui lá, lavei a cara. Botei uma base, porque vocês merecem que eu estivesse de base. Ajeitei o cabelo e falou, eu tô fugindo desse vídeo já tem, meu Deus, muito tempo. O slide já tá pronto há muito tempo, mas eu falei, eu vou enfrentar e eu vou fazer isso, porque
É isso que Deus quer que eu faça e eu vou obedecer. Mantenha-se firme. O sucesso segue o sofrimento, já falei. Autossuficiente na suficiência de Cristo. Gente, isso é muito lindo aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12, 13. Autossuficiente na suficiência de Cristo. Nós somos autossuficientes porque nós temos a nossa suficiência nele. Então, se nós temos a nossa dependência nele, nós somos autossuficientes, porque em nós já tem o que nós precisamos, que é ele. Então, não é sobre nós, não é sobre o que nós carregamos, é sobre o que ele depositou em nós. E isso nos dá direção para o que nós temos que fazer. Isso é muito forte. Mentalidade de deserto número 4, capítulo 19, já estamos acabando. Não posso evitar, simplesmente sou viciado em resmungar, censurar e me queixar. Espero que não seja você que fala isso. Jesus como nosso exemplo. Chamados à humildade, à submissão e à paciência. O sentimento paciente de José, o sofrimento paciente de José. José sofreu. Ele foi vendido, jogado na cova pelos irmãos, ele foi vendido, foi humilhado, levantaram calúnia sobre ele. Mas ele sofreu com paciência, né? E paciência não é ausência de ansiedade às vezes, mas é você entender de que não depende de você. Então, o que é que depende de mim, eu vou fazer. O que não depende de mim, eu vou esperar. O que não depende de mim, eu não posso fazer. Isso controla a nossa ansiedade, porque a ansiedade é exatamente isso. É você querer ter o controle sobre algo que você não controla. Então, é entender, nesses momentos de ansiedade, o que é real, o que é imaginário. Isso aqui é real. Camila me ensinou, né? Minha psicóloga na época me ensinou um exercício que me ajudou muito. E dizia, às vezes eu tinha medo de estar nos lugares, né? E aí ela falava, quando vinha esse pensamento, pense, o que é real? Tá. O real é que eu estou no ônibus sentada e tá tudo tranquilo. O que é imaginário? Imaginário é que vai entrar uma pessoa e vai assaltar e... Pronto, eu vou pegar o imaginário, pedir ajuda do Senhor, do Espírito Santo, e vou jogar no lixo, vou ficar com o real e vou focar no real. Isso vai te ajudar a enfrentar a ansiedade. Porque quando você alimenta o imaginário, você alimenta esse lugar de pensar e alimenta a mente divaga, e vem o desespero, né? Não resmungue, censure ou se queixe. A força da apreciação e da gratidão, ela reforça de novo a força da gratidão. Não se lamente ou se preocupe, ore e agradeça. Então, não deu certo, ó céus, ó vida. Não é esse o caminho. Agradeça e ande. Caminhe, só vai. Algumas pessoas que ouvem muito eu falar sobre isso vão rir agora, né? Quando eu falo só vai, minha filha. É pra ir, vai. Só vai, vamos. Mentalidade de deserto número 5. Capítulo 20. Não faça esperar por nada. Não me faça esperar por nada. Eu mereço tudo imediatamente. O imediatismo. A síndrome das crianças egoístas que querem tudo na hora. A impaciência é fruto do orgulho. Isso é forte. Às vezes a gente acha que tem que ser do nosso jeito, na nossa hora, porque a gente precisa e porque a gente merece, porque é nosso direito. O orgulho impede a espera paciente. Seja realista. O que é que eu tenho hoje? Isso. O que é que eu preciso buscar? Isso. Dentro do que eu tenho, o que é que eu posso fazer? Isso. Pronto, é o que eu vou fazer hoje. É o que eu tenho para hoje, é o que eu vou, é com o que eu vou caminhar. Pronto. Isso é realidade. Claro que você vai desejar algo mais, é claro que você vai esperar por algo mais e você vai se programar e vai se ver nesse lugar. Porque isso aí é profetizar, isso aí é mentalizar coisas boas, mas o que eu tenho hoje é isso. Pronto. E é com isso que eu vou ficar hoje, vou ser grato para que isso de hoje se transforme no muito amanhã. A importância da paciência e da persistência, ela traz. E uma coisa importante que ela traz também é que uma linha reta nem sempre é a distância mais curta para um objetivo. Vou repetir. Uma linha reta nem sempre é a distância mais curta para um objetivo. Talvez você esteja vivendo coisas na vida, e eu vejo isso na minha vida, em que para eu chegar no lugar onde eu tenho chegado hoje, o que Deus tem feito, eu precisei fazer curvas. Eu precisei ir, voltar, subir, descer, até chegar nesse lugar. E eu sei que ainda tem muito percurso para percorrer. Mas não foi uma linha reta.
E não vai ser sempre uma linha reta. Às vezes a linha reta não é o percurso mais próximo. A linha reta pode ser o percurso mais distante. Há caminho que parece direto ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Humilhe-se e espere no Senhor. Não está dizendo se humilhe para as pessoas. Se humilhe para o Senhor. E espere nele, porque é dele que vem a resposta, é dele que vem a exaltação. Mentalidade de deserto número 6, capítulo 21. Meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Tá errado aqui, tá faltando P aqui. Eu vou corrigir quando eu mandar para vocês. O meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Assumamos a responsabilidade pelas nossas próprias ações. Isso aqui foi eu que coloquei. Vocês vão ver lá entre colchetes, foi eu, é uma palavra minha. Assumamos a responsabilidade pelas nossas próprias ações. Meu comportamento tá errado, mas não foi culpa minha? Não. Meu comportamento tá errado, foi culpa minha. Se eu agir errado, eu decidi agir errado. Se eu fiz errado, eu decidi fazer errado. Então eu preciso refazer esse lugar e acertar o que eu fiz de errado. Parar de transferir a responsabilidade para os outros. Ah, eu não fiz por causa de fulano. Ah, eu não fiz por causa de ciclano. Não, não fez porque não fez. Porque teve medo. Ah, eu não gravei o vídeo por causa do barulho. Não, não gravei o vídeo porque eu estava com vergonha de gravar. Eu estava insegura em gravar. E eu assumo isso e eu peço desculpa para vocês por isso. E eu tô aqui para refazer esse caminho. É sobre isso, é autorresponsabilidade. Se as coisas ficarem bem, eu vou fazer. Mas eu não fiz por causa disso, disso e disso. Não dá, né, gente? A verdade no íntimo. A confissão precede o perdão. Eu confessei aqui para vocês a minha limitação. Eu espero que eu alcance o perdão de vocês nessa limitação. A verdade é luz. O espírito de verdade, o espírito não é de mentira, é de verdade. Mentalidade de deserto número 7, capítulo 22. Minha vida é tão miserável, eu tenho pena de mim, mesmo porque minha vida é tão infeliz. É você que está falando isso aí? Espero que não, né? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram. Números 14, 1 e 2. A gente sabe o que aconteceu quando a galera murmurou, né? Quantas coisas aconteceram pela murmuração. Abriu buraco no deserto e caiu não sei quantas mil pessoas. Serpente matou gente e coisas aconteceram por causa da murmuração. Por causa desse lugar de reclamar, ai que saudade das cebolas do Egito. Gente, vocês estão indo no caminho da liberdade e a liberdade tem um preço. Esteja disposto a pagar o preço pela sua liberdade. Não vai ser de graça, é pela graça, mas não foi de graça. O Senhor pagou um preço por nós. Consolem-se e edifiquem-se uns aos outros. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5,11. Pense nos outros. Às vezes a gente pensa só em nós, né? Na nossa necessidade, no que a gente precisa. Tudo bem, a gente precisa ser prioridade nossa, mas muitas vezes o que nós fazemos implica no outro alguma coisa. E nós somos referência para os outros. É a tão grande nuvem de testemunhas. E não é viver em função do outro, mas entender que nós vivemos em sociedade. E que viver em sociedade implica pensar nas minhas ações e como isso reverbera naquele outro que está ali do meu lado. É o marido, é o filho, é o amigo, é a pessoa que espera de mim alguma resposta. Ceda e deixe Deus agir. Isso é difícil, né? Ainda mais para nós casados aqui, esse lugar de ceder. Não vos lembreis das coisas passadas, mas considereis nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei caminhos no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18 e 19. Gente, esse versículo me emociona porque é o versículo da minha vida. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida. E eu precisei abrir mão da dor, né? Das respostas que eu precisava. E aí Deus me deu esse versículo e eu copiei. E aí fica aqui como dica. Eu copiei ele em uma folha de ofício, colei na porta do meu guarda-roupa. E aí todas as vezes que eu abri o guarda-roupa eu lia ele, falava: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que eu faço uma coisa nova, eu vou pôr um rio no meio do deserto, um caminho. Então é se encher dessa palavra, alimentar a sua mente do que traz esperança.
Mentalidade de deserto número 8. Deixa eu desligar aqui o ar porque tá frio. Mentalidade de deserto número 8, capítulo 23. Eu não mereço as bênçãos de Deus porque eu não sou digno. Herdeira ou operária? E aí? Você se considera como herdeira ou operária? De sorte que já não és escrava. Escravo é filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Gênesis 4:7. Como você se vê? Também vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13:33. Quando o povo foi levado, foi direcionado para espiar a terra prometida, eles voltaram lá. Eles eram gigantes e nós éramos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles também, claro. O outro vai te ver como você se vê. Qual a imagem que você tem de você? Como é que você tem se visto? E o outro vai refletir, vai reproduzir aquilo que você enxerga em você. Porque quando você pensa ruim, mal sobre você, você reproduz isso e você leva para as pessoas essa imagem. Então pense bem sobre você. Acima do opróbrio, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Efésios 1:4. Sem opróbrio ou censura. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1:5. Capítulo 24, se eu não me engano, é o penúltimo. Porque eu não deveria ser ciumento e invejoso quando todo mundo está em melhor situação do que eu. Tome cuidado com o ciúme e a inveja. O ânimo sereno é vida ao corpo, mas a inveja é podridão aos ossos. Provérbios 14:30. Gente, esse versículo é forte, né? Não precisa nem explicar. Não comparar nem competir. Evite competições mundanas. Tenha uma nova mentalidade. É um desafio, minhas queridas, isso aqui. De você não se comparar. Não querer ser do jeito que o outro é, não querer medir o seu desenvolvimento pelo outro. Um exercício importante é você listar o que você tem feito, o que você tem evoluído. Pegue um ano atrás, coloque no papel tudo que você tem conquistado nesse ano. Seja emocional, seja financeiro, seja de amizade, seja de pensamento, que o pensamento que mudou. E observe a sua mudança. Faça o storytelling aí da sua mudança e veja como você era e onde você está. Isso vai te ajudar a não se comparar, a entender que o seu caminho é o seu caminho, é o seu tempo, é do jeito que tem que ser. E é com o que você pode hoje que você caminha. Tenha uma nova mentalidade. Vamos mudar o depósito. Mentalidade de deserto número 10, capítulo 25. Eu vou fazer do meu jeito, ou então eu não faço de jeito nenhum. Ó, obstinação. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, ou então não vou fazer de jeito nenhum. Se não for do jeito que eu planejo, se for do jeito que eu quero, eu não vou fazer. Mas às vezes Deus está dando direção pra gente, está dizendo faça do meu jeito. Porque é do meu jeito que vai dar certo. Só que a gente não quer fazer do jeito dele, porque às vezes o jeito dele é mais difícil. Ou nos expõe, ou nos coloca aqui na frente de uma câmera, nos deixa vulneráveis. Vulneráveis para nossas incertezas e para nossas limitações, mas é do jeito dele. É como ele mandou você fazer, e é isso que você tem que entender. Porque muitas vezes o resultado que você ainda não alcançou é por atitudes que você ainda não teve. Eu tenho ouvido muito isso tem me virado uma chave na minha cabeça. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmos 78, 7 e 8. Deus quer obediência, não sacrifício. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor mais prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a palavra dele? Eis que obedecer é melhor que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor que sacrificar. Às vezes a gente quer
Acha que para obedecer a Deus, que para fazer alguma coisa e ser querido por Deus, a gente tem que fazer grandes sacrifícios, mas às vezes Deus só quer que a gente obedeça. Tem momentos que vão exigir de nós sacrifícios, mas a maioria das vezes é a obediência que Ele exige. Traga todo o pensamento cativo a Cristo. Ela usa esse texto no livro todo, e eu acho que tem que estar na porta do nosso guarda-roupa. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o pensamento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Não é carnal, não é do nosso jeito. Concluindo, são nossos pensamentos que muito frequentemente nos colocam em problemas. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, lá em Isaías 55:8. As pessoas que vivem na vaidade da sua própria mente não apenas destroem a si mesmas, mas muito frequentemente trazem destruição aos outros e à sua volta. A mente é o campo de batalha. Agora aqui nós temos as ferramentas, meninas. Sigamos rumo à vitória das batalhas que travamos em todos os dias em nossa mente. Que o Senhor nos ajude. E fica o meu agradecimento a você, que mesmo não tendo conseguido acompanhar o livro da maneira que você gostaria, você permaneceu aqui, né? Permaneceu lá no grupo do WhatsApp. Eu espero que tenha sido tão abençoador para você e que esse resumo tenha te ajudado a entender a grandiosidade desse livro, a grandiosidade das direções que Deus tem. Eu sinto como se Ele estivesse nos preparando para outros níveis, sabe? Como se Ele estivesse precisando nos ajustar aqui, nesse nível, para depois Ele colocar outro degrau na nossa vida. Eu queria te agradecer por isso, por ter permanecido, viu? Muito obrigada, beijo no coração de vocês.